Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, meninas? Vamos começar mais uma aula essa semana, falando da ransificação dos lipídios, seguindo lá o nosso plano de ensino, o que estava programado para a data de hoje. Como nós já combinamos, então, a próxima semana nós faremos uma aula prática. Vocês podem me mandar vídeos ou slides referente a alguma receita que envolva fermentação, que envolva lipídio, ransificação, fica bem a critério de vocês, tá? Será uma atividade avaliativa, valendo nota, que irá substituir nossa aula prática. E assim dessa forma, a gente acaba o conteúdo desse semestre. Né? Nosso último conteúdo é a ransificação dos lipídios. E aí você já tem todo o conteúdo para estudar para a prova, ok? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam se mantendo motivadas. Eu sei que não é um momento fácil, eu mesmo gostaria de estar bem pertinho de vocês, né? Estar vivendo com vocês a minha nova rotina, né? Mas eu tenho certeza que em breve a gente se reencontra. Bom, então, ransificação dos lipídios. Vou falar um pouquinho do lipídio aqui para vocês se lembrarem, tá? Mas não é o foco vai ser a ransificação. Tem o link do livro que eu usei da biblioteca digital para vocês darem uma lida. É pouco conteúdo, tá? É uma leitura bem fácil. O lipídio, ele tem como característica nutricional 9 quilocalorias por grama, né? Então, é a energia que ele fornece. Ele serve de transporte de vitaminas lipossolúveis, então é muito importante o lipídio, como vitamina E, vitamina A. Eu preciso de gordura para ela ser absorvida, eu preciso de lipídio. Funciona como isolamento térmico, né? As pessoas que têm uma camada maior de lipídio sentem mais calor, consequentemente, sentem menos frio. Os mais magrinhos, né? Sentem um pouco mais de frio. Ajudam na permeabilidade das paredes celulares, na alimentação, dão sabor e palatabilidade dos alimentos. A gente sabe muito bem que um alimento com gordura, né, ele fica mais saboroso. Quem aí já fez pipoca sem óleo, percebe a diferença, ela não fica gostosa, né? Eu já tentei. Dá maciez em produtos de panificação, então pão e bolo é a gordura que deixa macio, que deixa fofinho. Sensação de saciedade após a alimentação. E eles são usados também como agentes emulsificantes, principalmente para a formação de sorvetes, de algumas receitas, né? Porque eles são anfipáticos, a gente vai ver isso um pouco lá para frente. Então, os lipídios são grupos diversos que, como característica, é a insolubilidade na água. Tem o efeito hidrofóbico, né? Porque expulsa a água, eles se organizam para expulsar a água da sua reação. Tem ali diversas funções, como eu já comentei algumas, né? São agentes emulsificantes, produz hormônios, tá? Estão localizados em compartimentos do corpo específico, então, como plasma, tecido adiposo e membrana. Então, nós temos estoques específicos, né, locais específicos para estoque de lipídio. Nós temos os adipócitos, que é a camada de gordura. Os lipídios de armazenamento são derivados do ácidos graxos, né? Eles são chamados de hidrocarboneto, porque eles são formados por carbono e hidrogênio. E tem um grupo ácido, por isso que são ácidos graxos. Eles podem ser saturados, como esse aqui que a gente vê embaixo, ó, esse aqui, que só tem ligação simples e eles ficam retos. Isso aqui eu quero que vocês gravem porque é muito importante para as características das gorduras e óleos. E os insaturados que contêm ligação dupla. Gente, presta atenção nisso daqui, ó. Quando o lipídio tem uma ligação dupla, como a gente vê aqui, a ligação dupla faz com que ele tenha essa configuração de ficar quebradinho, certo? Ele tá deitado.
Se a gente for imaginar eu colocar um outro aqui, eles não vão ficar tão próximos, certo? Porque, né, se eu for tentar encaixar esse aqui, por exemplo, ó, perto desse, ele vai ficar aqui distante por causa dessa configuração. Então, não tem empacotamento, eles não ficam próximos quando eu tô falando de ácido graxo insaturado. Como esse daqui, ele é retinho, eu posso empacotar, eu posso colocar um do lado do outro, eles vão ficar muito pertinho. E aí tá a característica da gordura boa e da gordura ruim. Aí tá a característica da gordura que vai ficar sólida ou líquida. Justamente devido a esse empacotamento, devido a essas saturação ou insaturação. Quanto mais insaturado o óleo, mais saudável ele é, né? Quanto mais insaturado o ácido graxo, mais saudável ele é por conta dessas ligações duplas. Essa ligação dupla impede o empacotamento de gordura, impede a formação de placas de gordura em vasos sanguíneos. Por isso que é importante a gente incluir na nossa alimentação os ômega. Não sei se vocês estão lembradas lá da aula de bioquímica, que dependendo onde está essa ligação, né, contando sempre de trás para frente, onde tiver essa ligação eu chamo de gordura ômega, ômega 3, se tiver aqui no carbono 3, ômega 6, se estiver no carbono 6, ômega 9, se estiver no carbono 9. Então, quanto maior a ingestão de gordura com ligação dupla de gordura insaturada, é mais saudável a alimentação. Por isso que a gente tem que incluir o óleo de peixe, que a gente tem que incluir as castanhas, né, que contém esse tipo de gordura, que são muito mais saudáveis. Olha aqui o que eu estava falando, ó, a nomenclatura. Então, quando eu tenho aqui no carbono 9, eu tenho um ômega 9. Quando eu tenho aqui no carbono 3, eu tenho um ômega 3. Ó, esse ácido graxo, ele tem 3 ligações duplas. Então, é um ácido graxo muito bom, tá? Então, os ácidos graxos sempre vão ter número par, vão conter ligações duplas entre o carbono 9 e 10, os poliinsaturados do 12 ao 15, né? E a gente sempre lê ômega. Olha só, os humanos não sintetizam ácido graxo poliinsaturado. Então, a gente tem que adquirir da alimentação. E aí entra o quê? Entra o conhecimento do nutricionista para indicar quais são os ácidos graxos que eu tenho, né, que ingerir, onde eu encontro eles nos alimentos, por que que eles são importantes, né? Por que que você vai indicar aquele alimento com ácido graxo para o seu paciente, né? Você está indicando uma gordura, porque esse ácido graxo previne danos nos sistemas cardiocirculatório, né? Impede obstrução de vaso sanguíneo, porque é uma gordura boa. Essa gordura, ela também pode ser considerada como anti-inflamatório, né? Não sei se vocês lembram lá que a inflamação e a dor é causada por uma quebra, né, da fosfolipase de um lipídio. Quando você tem lipídio bom, quando você tem ácido graxo bom, as reações inflamatórias são muito menores do que pessoas que se alimentam com gorduras ruins. Pessoas que se alimentam de fritura, de gorduras ruins, elas já têm um processo inflamatório bem desencadeado, porque são gorduras ruins que são gorduras pró-inflamatórias. Quando você se alimenta de ácidos graxos bons, de gordura boa, você tem uma redução da inflamação do seu corpo, tá? E a gente sabe que é extremamente importante alimentos que não induzem a inflamação. Então, você se alimentar de gordura boa, você vai reduzir a inflamação do seu corpo, tá? Se tiver um pouco confuso em relação a essa questão de gordura e inflamação, vocês vão encontrar vários artigos falando sobre isso, tá? E isso, gente, é muito importante. São detalhes da nutrição que fazem toda a diferença, tá? Olha só,
Então, aqui, um ácido graxo poliinsaturado, que eu tenho 3 ligações duplas, que eu tenho aqui, ó, 5 ligação dupla, certo? Quanto maior o número de ligação dupla, mais saudável para o nosso corpo. Esse EPA aqui, né, o eicoisapentanoico, ácido eicoisapentanoico, a gente compra na farmácia, aqueles ômega que eles vendem, né, que tem EPA, tá? Justamente por ser muito saudável. Ó, quando o ácido graxo é saturado, ele é reto, permite que eu empacote vários um do lado do outro. Quando o ácido graxo é insaturado, ele faz essa quebra, ele faz essa curvinha, essa perninha, e se eu for tentar encaixar esse ácido graxo aqui, ó, ele vai ficar distante, ele vai ficar longe, ele não fica empacotado. É isso que previne que eu tenha obstrução de vaso sanguíneo, placa aterosclerótica nos vasos sanguíneos do meu coração, vai evitar de ter ataque cardíaco, né? Os ácidos graxos poliinsaturados, olha esse aqui que tem 3, ó. Ele tem 3 ligações duplas, ele vai fazendo uma curva, gente. Cada ligação dupla faz ele fazer uma curvinha. Olha só como ele fica bem curvado. Então, fica muito difícil, né, de ter empacotamento. Então, a gente tem que obter esses ácidos da dieta, tá? Porque eles não são produzidos pelo nosso corpo. Ácidos graxos ricos nesses óleos, né, poliinsaturados, previne doenças cardíacas, enquanto a dieta rica em ácido graxo saturado está associado com alto risco de doenças cardíacas, onde eu encontro, né, os poliinsaturados nos fast foods da vida e nas gorduras e frituras, certo? Nós temos também a gordura na forma cis ou trans. Então, não adianta eu ter uma ligação dupla na forma trans. Isso daqui é muito importante na dieta. Gordura trans. Por que que ela é perigosa? Porque eu tinha ali, ó, um ácido graxo com uma dupla ligação, que fazia ele ficar todo quebradinho, que ele era bom. Aí eu faço uma reação de transesterificação, ela vira uma gordura trans. Olha aqui, ficou reto. A gente percebe que gordura, quando ela tá com essa característica aqui, ó, retinha, permite o empacotamento. Pode fazer com que eu tenha obstrução de vasos sanguíneos, principalmente os vasos do coração, que vai levar a um infarto, tá? Então, a ligação dupla, não é toda gordura com ligação dupla que é boa, ela tem que estar na configuração cis. Gordura trans corta da alimentação. Gordura trans tira da dieta. Por que que os alimentos, você pega uma gordura cis que era boa e transforma em trans? Qual é essa, né? Porque a indústria do alimento quer um produto mais estável, com maior ponto de fusão. Então, eles pegam uma gordura boa, faz a reação de transesterificação e deixa assim, ó. O que que acontece? A ligação trans, o ponto de fusão vai para 45, né? Então, eu tenho uma estabilidade maior. É claro que isso para a indústria é muito vantajoso, mas para a nossa saúde a gente sabe que é extremamente perigoso. Onde eu encontro gordura trans? Alimentos processados, né? Que vocês nutricionistas não vão indicar. A gente sempre vai indicar, né, alimentos de verdade, alimentos naturais, alimentos saudáveis, ok? A gente continua falando no próximo vídeo.